Opa galera, beleza? Eu sou o Anderson Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, onde a gente fazia um LED acendendo com o Arduino a partir de um comando vindo de um botão. Hoje, diferente do vídeo anterior, a gente vai fazer com que esse LED fique aceso após soltarmos o botão. Então aperta o botão, acende o LED, aperta novamente, apaga o LED. Tá ok? Então vamos lá para o computador. Pois bem galera, estamos aqui com o Arduino aberto e logo de cara a gente pode notar que é um pouquinho diferente do que os programas que a gente fez até agora. Então vamos lá. A primeira mudança que a gente pode observar aqui são os comentários. Esse é um recurso interessante da programação, onde eu posso colocar comentários em algumas linhas. Então toda vez que eu fizer um texto e na frente desse texto eu tiver duas barras, eu tenho um comentário. Então pode observar aqui que eu tenho uma linha de comando, né, uma linha de instrução, e na frente eu tenho um comentário para facilitar eu lembrar depois do que se trata, né? Então aqui um comentário, ó, comentário. Eu posso fazer um bloco de comentários, então eu posso começar um bloco de comentários colocando a barra e o asterisco. Observem aqui, ó, que tudo para baixo ficou em cor cinza. Então daqui da frente do asterisco para baixo tudo virou comentário. Se eu quiser terminar o comentário, eu faço o inverso, asterisco e barra. Então eu transformei esse trecho do código em comentário. Beleza? Então esse é o primeiro recurso, é um recurso bastante interessante e importante na programação. É você comentar o máximo possível o seu código, até mesmo para que depois você lembre do que você fez e possa entender o seu código com mais facilidade. O segundo ponto é declarar variáveis e dar nome a essas variáveis. O que seriam essas variáveis? Seriam posições no código ou repositórios de informação no código onde eu consiga guardar alguma coisa. Então eu tenho um repositório, vamos chamar assim, variável, e tenho os repositórios constantes. Então eu posso declarar aqui, ó, uma variável, um repositório, vamos chamar de repositório constante. Ele é do tipo inteiro. Eu vou chamar ele de botão pino, ou poderia colocar aqui pino do botão, mas como eu estou saindo do inglês para o português, eu peguei da forma que eles colocam lá. Então, botão pino. É interessante a gente diferenciar uma palavra da outra, começando sempre a primeira palavra com B minúsculo e a segunda com a letra maiúscula. Então, o B aqui está minúsculo e o P está maiúsculo. Isso é uma boa prática, tá, gente? A programação funciona bem assim, com práticas que facilitam o entendimento de outras pessoas. E aqui no Arduino não é diferente, então a gente pode fazer dessa forma. Então, poderia colocar aqui botão pino ou pino botão? Poderia. Mas, com um método de boa prática, eu vou colocar a primeira palavra minúscula, toda minúscula, e daí para frente as outras palavras com a primeira letra maiúscula. Facilita eu separar uma palavra da outra e entender melhor o que eu coloquei naquele campo. Tá certo? Então, esse termo aqui, ele é um repositório de informação do tipo constante. Ele está recebendo o número 2 aqui para ele. Então, botão pino é igual ao número 2. E eu fiz um comentário dizendo que ele é o nome do pino no Arduino que receberá o botão. A mesma coisa para o LED. Então, em vez de eu informar lá embaixo o número do pino que é o LED, o número do pino que é o botão, eu vou informar LED pino. Automaticamente o programa vai entender que é o número 13. Tá certo? E depois eu tenho os campos variáveis. Então, da mesma forma, eu declaro ele aqui antes. Né? Então, ele é uma variável do tipo inteira. Essa variável tem o nome de estado LED e recebe a informação de alto. Eu poderia colocar aqui com 1. 1 e 0 também é alto e baixo. Mas no Arduino é legal você usar o nome aqui, então ele recebe a informação de alto. E mais uma vez o comentário aqui na frente. Tá certo, gente? Estão entendendo? Agora eu não vou mais digitar aqui o nome do botão. Por exemplo, digitar read. Aqui era para estar o número do pino do botão. Então eu estou pondo a palavra que me identifica que é o pino do botão. É mais fácil de eu lembrar depois. Certo? Então, para esse programa funcionar bem agora, eu estou declarando as variáveis dele aqui antes do programa começar a executar. Então, eu declarei aqui as variáveis que eu vou precisar constantes, que são dos botões, o pino do botão, o pino do LED,
O estado do LED, para mim vai ser importante nesse programa. O estado do botão, né? O último estado do botão. O estado do botão agora. Depois vocês vão entender por que tem esse comando. Tá certo? E eu tenho variável do tipo longa. Duas variáveis do tipo longa aqui. Eu usei a variável do tipo longa, porque essas duas variáveis aqui podem absorver números muito grandes. Tá certo? Vou explicar na frente também por que elas são do tipo longas. A variável do última leitura de tempo recebe o valor 0 e o tempo de estabilização recebe o valor 50. Então tá certo? Duas constantes aqui e as variáveis aqui embaixo. Bom, vou inicializar o setup. Eu inicializo ele dizendo que o pino do botão, tá vendo? Facilita aqui. O botão, pino do botão, o botão pino, é um pin mode do tipo input. E o pino LED, ou LED pino, é output. Eu não preciso de informar aqui o número, né? Eu já informei aqui em cima. 2 e 13. Isso facilita bastante o nosso código. E já começo dizendo para ele escrever no pino do LED, ou no LED do pino, o estado do LED. Qual é o estado do LED que eu já determinei aqui em cima? Então, estado do LED ele vai começar como alto. Certo? Então ele já recebeu o valor de alto e já começou aqui como estado do LED alto. Beleza? Então aqui embaixo começa o nosso programa. Então eu recebo aqui, ó, estado do botão agora. Então, como é que está o botão lá em cima? Está apertado ou não? Como é que eu vou saber? Lendo o que está acontecendo naquela entrada. Em qual entrada? Do botão do pino. Então, no pino do botão, eu leio o que está acontecendo aqui. Ele está apertado? Né? Está no nível alto ou no nível baixo? E se ele estiver no nível alto, então eu comparo o estado do botão agora, que eu acabei de receber aqui, com o último estado do botão. Né? Olha, o último estado do botão começou como low, então eu sei que ele está baixo. Se eu apertei o botão aqui em cima, se esses dois estados são diferentes, então o botão está apertado, está no alto, o último estado dele era baixo, então eu executo a função. Observem que no último a gente tinha usado igual. Aqui eu estou comparando se eles são diferentes. Então uma exclamação aqui e um sinal de igual indica a pergunta, que nesse caso é se essa variável, se esse estado aqui, é diferente desse estado. Se for diferente, então eu vou executar um comando. E aí que entra um comando novo aqui pra gente. Esse comando miles, ele é um contador interno do Arduino que conta o tempo de execução do Arduino. Por quanto tempo ele está sendo executado. Bom, normalmente nesse caso as pessoas costumam usar o delay. Só que o delay tem um problema. Quando eu peço um tempo de delay, lá no primeiro vídeo meu, tem lá a função delay. A gente está usando ela lá no primeiro vídeo. Quando eu executo a função delay, eu paro a rotina de programação, a rotina do Arduino. Então eu paro a execução dos comandos aqui. Então tudo que tiver para baixo não será executado enquanto o delay não for cumprido. Isso é um problema para a gente. Então, para evitar que eu pare a rotina de programação do meu Arduino, eu vou usar agora o contador interno do Arduino, que me diz há quanto tempo o Arduino está sendo executado. E essa informação é gravada em milissegundos. Tá? Então esse número fica muito grande. Por isso que aqui em cima a variável que vai guardar esse número é uma variável do tipo long. Porque esse número ele aumenta muito de tamanho. Tá certo? Então voltando aqui para a programação, eu verifico o estado do botão agora. Veja que com o nome da variável fica muito mais fácil eu entender o que está acontecendo. Então tem aqui, o estado do botão agora recebe a leitura do botão pino. O que está acontecendo lá no pino do botão. Se o estado do botão agora for diferente do último estado do botão, então eu vou receber a última leitura de tempo. Então ele vai ler agora o tempo e vou receber aqui. Certo? Terminei esse bloco. Vou para o próximo. Se o tempo agora menos o último tempo for maior que o tempo de estabilização,
Então eu executo esse bloco, certo? Executa esse bloco. Mas o que é esse tempo de estabilização? Bom, é que quando eu aperto o botão, como o botão não é uma ferramenta perfeita, ele gera ruído. Então até ele estabilizar e mandar realmente o nível alto para o Arduino, ele varia entre o nível alto e baixo, muitas vezes ali, algumas vezes dentro do espaço de alguns milissegundos, para retornar o nível correto de tensão no pino 2, no pino de entrada. Então, para eu conseguir fazer a leitura correta e saber se o botão está apertado ou não, eu preciso de esperar um tempo de estabilização do botão, da acomodação das chapas dentro do botão que se tocam, para poder marcar, elevar o nível de entrada no pino 2. Tá certo? Então por isso que eu tenho esse tempo de estabilização. E eu determinei ele aqui em cima de 50 milissegundos. Então o tempo de eu apertar o botão tocar as chapinhas dentro do botãozinho, essas duas chapinhas se acomodarem uma sobre a outra e a informação chegar estabilizada na entrada do Arduino, eu calculei de uma maneira bem arbitrária, chutei aqui um tempo, que em 50 milissegundos vai ser o suficiente para que o Arduino receba uma informação estabilizada. Tá certo? Então, a última leitura, né, de tempo menos o tempo atual, se for maior que 50 milissegundos, então eu executo. Como eu acabei de apertar o botão, isso daqui não é maior que 50 milissegundos. Então ele vai sair daqui, vai voltar, né, vai sair daqui, vai descer aqui embaixo, vai dizer para o LED continuar no estado que estava, né, porque não mudamos o estado do LED. Então o LED já tinha recebido o estado lá em cima, ele volta a manter o mesmo estado que estava. E eu atualizo aqui o estado do botão atual para o último estado do botão, certo? Volto para o começo do código, leio o estado do botão atual e venho aqui embaixo e comparo. O estado do botão atual é diferente do último estado do botão? Nesse caso não, né? Porque eu saí da programação aqui e atualizei os dois. Então agora o estado atual do botão não é mais o mesmo, é o mesmo do último estado do botão. Então eu não vou pegar o tempo novamente, eu vou pular e vou comparar o tempo atual menos o último tempo que eu gravei, que foi na primeira vez que ele passou por aqui, é maior do que o estado de estabilização? Agora é, né? Supondo que ele tenha demorado 50 milissegundos para dar essa volta, então agora o tempo atual ele é maior do que o tempo de estabilização, o tempo atual menos o último tempo marcado, certo? Então, sendo maior que o tempo de estabilização, o tempo de acomodação do botão, então agora eu vou pegar o estado do botão agora e vou ver se ele é diferente do estado do botão. Sendo diferente, e ele é, se a gente olhar aqui em cima, o estado do botão a gente não atribuiu nada para ele. Então agora eu vou verificar o estado do botão e comparar com o estado do botão agora. Então o estado do botão agora é diferente do estado do botão? Nós sabemos que o estado do botão agora é alto, porque eu ainda estou com o botão apertado. Certo? Né? Deu a volta, estabilizou o botão apertado e ele é alto. O estado do botão anterior era baixo. Certo? O estado do botão anterior começou como baixo, porque quando a gente ligou o programa, ele começou como baixo. Então agora o estado do botão recebe o estado do botão agora. E aí eu pergunto de novo, dentro dessa execução, o estado do botão é alto? Se é alto, eu vou fazer o estado do LED inverter. Então essa exclamação ele pega o que estava aqui que era alto e muda para o inverso dele, que é baixo. Saio da programação, escrevo no LED o estado do LED atual. O LED atual é baixo, né? Ele inverteu, era alto, agora ele é baixo. Aqui, ele inverteu. Escrevo que o estado do LED agora é baixo e eu apago o LED. Eu pego o último estado do botão e gravo no estado do botão. Pego o estado do botão agora e gravo no último estado do botão. Correto? O botão ainda está apertado. Eu subo novamente
o estado do botão agora, recebo o último estado do botão. Né? O botão, leio aqui e recebo que o botão ainda está apertado. Passo mais uma vez verificando o tempo. Como o último estado do botão é igual ao estado do botão agora, que continua com ele apertado, eu pulo esse código e agora eu verifico o tempo novamente, se passou do tempo de estabilização. É claro que passou, porque a primeira vez já tinha passado, porque né, o botão continua apertado. Aí eu vejo, o estado do botão agora é diferente do estado do botão? Não. Lembrem que eu marquei aqui, o botão estava em alto e o estado do botão estava em baixo. Na última vez que passamos pelo código, ele gravou e deixou os dois iguais. Como os dois são iguais, ele não faz mais nada. Sai do código, mantém o LED como estava, porque não alterou aqui a mudança. Mantém o LED como estava e continua recebendo o estado do botão. E ele fica nesse looping até eu soltar o botão. Quando eu soltar o botão, ele vai receber aqui. Digital read, vai ler o estado do botão agora. Agora o estado do botão é baixo. Então, o estado do botão agora é diferente do estado do botão, do último estado do botão? Sim. Ele estava em alto e agora ele está em baixo. Então, o estado do botão agora é diferente do último estado do botão. Então, eu vou gravar o tempo atual de execução do programa. Gravei o tempo atual de execução do programa. Pronto. Verifico aqui se o tempo de estabilização já foi atendido. Como a gente já viu isso antes, eu vou passar direto por aqui. Vou entender que esse tempo de estabilização já foi atendido. Atendeu o tempo de estabilização, então, o estado do botão agora é diferente do estado do botão? É diferente, porque agora o estado do botão está embaixo, e o estado do botão agora está embaixo, e o estado do botão estava em alto, né? Está em alto, que foi a última execução do programa. Então, o estado do botão recebe o estado do botão agora. Então, o estado do botão agora ele é baixo, porque ele recebeu o estado do botão agora. Certo? Recebeu esse estado e agora eu verifico. O estado do botão é alto? Não, ele recebeu baixo. Se ele recebeu baixo, eu não faço nada aqui, pulo, mantenho a condição do LED, né? Porque eu não fiz nada com LED. E marco o estado do botão agora é igual ao último estado do botão. Então essas duas variáveis são baixas. Volto aqui para cima. O estado do botão agora recebe o último estado do botão. Né? O estado do botão agora recebe a leitura do estado do botão. Certo? E aí eu comparo. O estado do botão agora é diferente do último estado do botão? Não. Lembra que a gente gravou aqui atrás que o último estado do botão era baixo. Então os dois agora são baixos. Então eu saio daqui, verifico o tempo de novo, né? Verifico o tempo de novo. E aí pergunta se o estado do botão agora é diferente do último estado do botão. Não é, é igual, é baixo, baixo. Saio daqui, venho aqui embaixo, executo essas duas linhas e volto para o loop. Parece um pouco complicado, mas se você olhar devagarzinho, dá para entender. Então, resumindo, eu verifico se o botão foi apertado. Quando o botão é apertado, eu recebo essa informação e também pego para mim o tempo. Então, toda vez que o botão é apertado, eu pego o tempo, né, marco a hora que ele foi apertado. Primeira vez que ele foi apertado. E aí eu comparo com as minhas últimas posições. Se passou mais de 50 milissegundos que esse botão foi apertado, eu verifico a condição do LED e mudo ela, inverto. Se o LED estava aceso, ele vai ficar apagado. Se o LED está apagado, ele vai ficar aceso. Quando eu solto o botão, eu verifico, deixo ele estabilizar, eu verifico novamente essa informação. E se o botão estiver solto, não estiver apertado, eu simplesmente não faço nada e deixo o programa rodando. Tá certo? Então vamos ver na prática isso funcionando? Então vamos lá. Bom, como a gente pode observar aqui, no nosso Arduino a gente tem o último programa. Então aperto o botão, o LED acende, solto o LED apaga, aperto o LED acende, solto o LED apaga. Bom, vamos carregar o nosso novo programa. Então vamos lá. Carregou. Lembra que eu falei para vocês? O LED já ia começar com aceso. Então o programa iniciou, o LED está aceso, eu aperto, o LED apaga
eu aperto, o LED acende. Se eu apertar rápido demais, ó, o LED não acende. É a verificação que a gente está fazendo de estabilização do botão. Então 50 milissegundos é o tempo de estabilização do botão. Aperto, o LED acende, posso segurar apertado que não vai acontecer mais nada. Solto, o LED não apaga. Aperto novamente, o LED apaga e não acende. Então, acendeu, apertou, apagou, e ele mantém nesse estado até que eu aperte novamente. Certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostou aí do vídeo, deixe seu joinha, compartilha, que ajuda a gente aí a continuar com o nosso projetinho. Então, é isso aí e até a próxima. Valeu!